Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa revisão de hoje, falaremos sobre produtos notáveis. Faz bastante tempo que nós trabalhamos esse assunto, mas vocês perceberam que ele é recorrente. Em outros conteúdos matemáticos, é necessário realizar produtos notáveis. Então, por isso a importância de revisar, porque a partir de agora, volta e meia vai aparecer esse assunto. Então, é importante que vocês tenham compreendido muito bem, ok? Não esqueçam que esse assunto está lá no livro didático. Qualquer dúvida, façam a leitura lá das páginas e também, se persistirem as dúvidas, entrem em contato com a prof. Então, vamos começar. Então, assim, pessoal, começaremos com o quadrado da soma de dois termos. Então, assim, aqui a gente vai relembrar qual é o procedimento, de onde surge, mas eu imagino aí que vocês já lembram desse resuminho do quadrado da soma de dois termos, como que a gente resolve, né? Mas observem o seguinte, ali na imagem nós temos um quadrado grande que foi dividido em dois quadrados e dois retângulos, tá certo? Eu quero calcular a área do quadrado grandão, né? Da figura maior, cujo lado mede A mais B. Então, a gente sabe que área de quadrado nada mais é do que o lado ao quadrado. Então, se o lado desse quadrado é A mais B, então a área vai ser A mais B ao quadrado. E agora, como que a gente resolve esse A mais B ao quadrado, né? Então, a gente pode entender que a área desse quadrado grandão pode ser composta pela área dessas outras figuras aqui internas. Então, olha, é formada por um quadrado de área A quadrado, por outro quadrado de área B quadrado e por dois retângulos de áreas AB. Então, a quadrado mais AB mais AB mais B quadrado. Somando tudo isso dá a área do quadrado todo, né? E assim a gente tem A ao quadrado mais duas vezes AB mais B ao quadrado. E assim chega-se no resuminho aí do quadrado da soma de dois termos, que nada mais é do que fazer o primeiro termo ao quadrado, somar com duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo e somar com o segundo termo ao quadrado. Ok, pessoal? Relembrado isso, então? Vamos para frente. Então, olha aqui, vamos fazer alguns exemplos para a gente relembrar bem certinho isso. Se eu tenho x mais 6 ao quadrado, como que eu resolvo isso? Então, eu faço o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá certo? Assim, nós temos x ao quadrado mais 12x, por quê? 2 vezes 6, 12, 12 vezes x, 12x, mais 36, porque 6 ao quadrado é 36. E assim, x mais 6 ao quadrado é x ao quadrado mais 12x mais 36. Outro exemplo aqui, x mais y elevado ao quadrado, como que fica? Então, o quadrado do primeiro mais duas vezes x vezes y, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, mais y ao quadrado. Resolvendo, então, nós temos x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, sem segredo algum, ok? Entendido? Então, agora para a gente calcular o quadrado da diferença de dois termos, que é muito parecido com o que nós acabamos de fazer, a diferença é que aqui existe uma subtração, uma diferença, então, novamente, a gente pode pensar como um cálculo de áreas. Então, eu quero descobrir qual é a área desse quadradinho amarelo. Então, esse quadradinho amarelo nada mais é do que um quadrado que tenha lado A menos B, porque eu sei que o lado do quadrado maior é A e o lado desse retângulo é B. Então, o lado desse quadradinho amarelo será A tirando o B, então A menos B. E a área desse quadradinho amarelo, então, será A menos B ao quadrado. Então, a gente pode pensar da seguinte forma, que eu posso calcular a área de todo esse quadrado que tem o seu lado medindo A, então vai ser A ao quadrado, e eu vou tirar essas áreas azuis que eu não quero. Então, eu vou tirar a área desse quadradinho que é B ao quadrado, a área desse retângulo e a área desse outro retângulo, tá certo?
Chegando, então, obviamente, em a ao quadrado menos 2ab mais b quadrado. E assim, o quadrado da diferença de dois termos é muito parecido com o quadrado da soma. Então, a diferença é que vai ter uma subtração. Como que a gente resolve isso? Então, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos praticar isso em dois exemplos na sequência para a gente assimilar e relembrar tudo bem certinho. Observem aqui, então, nós temos x menos 3 ao quadrado. Como que vai ficar isso? É o quadrado da diferença de dois termos. Basta fazer o primeiro termo ao quadrado, então x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo termo e mais o quadrado do segundo termo. Assim, nós temos x ao quadrado menos 6x mais 9. Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Então, por isso, menos 6x. E 3 ao quadrado é 9, ok? E aqui, x menos y ao quadrado. Fazemos tudo igual ao anterior. Então, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E assim, nós temos x ao quadrado, menos 2xy, mais y ao quadrado. Ok, gente? Tranquilo? E mais um produto notável aí que nós precisamos relembrar, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Se eu tenho ali a menos b vezes a mais b, eu posso desenvolver passo a passo a distributiva. E assim eu tenho a vezes a é a ao quadrado, a vezes b é ab, menos b vezes a é menos ab e menos b vezes b é menos b ao quadrado. Juntando os termos semelhantes, a gente consegue perceber que AB menos AB é 0AB, então não vai aparecer mais o AB, sobrando apenas A ao quadrado menos B ao quadrado. E assim, esse produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos, basta você fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Por que isso é importante a gente lembrar? Porque em situações futuras aí de provas, que você tem um tempo restrito, uma quantidade grande de questões para resolver, a gente tem que lutar contra o tempo, né? Então, se nós assimilamos muito bem todos esses macetes, esses resuminhos, você vai conseguir desenvolver mais rápido uma questão, né? Então, se você lembra lá que o produto da soma pela diferença de dois termos basta fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, você vai conseguir diminuir aí um tempinho na resolução da questão, por isso a importância, certo? Vamos fazer aí alguns exemplos sobre isso. Então, nós temos x mais 8 vezes x menos 8. Observem que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, basta fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, x ao quadrado menos 8 ao quadrado, que é x ao quadrado menos 64. Então, aqui já está resolvido esse produto notável. E a mais b vezes a menos b, como que fica? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então, a ao quadrado menos b ao quadrado. Como ali são letrinhas, né? Então, a resposta já fica pronta dessa forma mesmo. Entendido? Relembrado aí? E para finalizar, o outro produto notável que nós vamos relembrar aqui nessa aula é o cubo da soma e da diferença de dois termos. Então, esse é um pouquinho mais elaborado que o quadrado da soma, né? Então, precisa de assim, um pouquinho de mais atenção. Então, a gente consegue fazer passo a passo até chegar lá no resuminho para a gente entender o processo. Então, eu entendo que a mais b ao cubo é o mesmo que a mais b ao quadrado vezes a mais b elevado a 1, que é o próprio a mais b, né? Então, a mais b ao quadrado, a gente já sabe desenvolver o produto notável que a gente acabou de relembrar aqui no início da aula. Então, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E isso multiplicado por a mais b. Agora, o que a gente faz aqui? Vamos fazer a distributiva bem detalhada, bem passo a passo, para não esquecer de ninguém. Então, a ao quadrado vezes a é a ao cubo. A ao quadrado vezes b é a ao quadrado b. 2ab vezes a é 2a quadrado b. 2ab vezes b, 2ab quadrado. B ao quadrado vezes a, ab quadrado.
b ao quadrado vezes b é b ao cubo. Agora, a gente vai juntar todos os termos que são semelhantes, né? Então, aqui a gente consegue juntar a quadrado b com 2a quadrado b, resultando em 3a quadrado b. E o 2ab quadrado com o ab quadrado resulta em 3ab quadrado, né? E o a ao cubo e o b ao cubo permanece. Então, o que a gente consegue perceber? Que o cubo da soma de dois termos nada mais é do que fazer o primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado e mais o segundo termo ao cubo, o cubo do segundo termo, ok? Então, isso aqui é o resuminho do cubo da soma de dois termos. E quando eu tenho a subtração, quando eu tenho a diferença, o que vai mudar ali, prof? Então, prestem atenção. Fazemos todo esse passo a passo inicial igual ao anterior. Então, vamos observar aqui no final, o que vai mudar? Quando você tem a diferença, então você vai fazer novamente o cubo do primeiro termo, mas agora é menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo e menos o cubo do segundo termo. Então, observem que quando você tem a diferença de dois termos, o que muda? Muda que aqui vai aparecer uma subtração e aqui no último também uma subtração. Então, esse é o detalhe diferente que precisa ter bastante atenção para não se confundir, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula aí de hoje, relembrando produtos notáveis. Qualquer dúvida, entrem em contato com a prof, treinem esses exemplos, refaçam sem olhar ali as resoluções, para que vocês assimilem tudo muito bem, para que nos próximos anos todo mundo esteja craque aí em produtos notáveis. Combinado? Um beijão e até a próxima aula.